Oi, pessoal, beleza? Aqui o Eric novamente. Vamos dar continuidade no episódio número 2. Então, essa vai ser agora a parte 2 daquele episódio onde a gente está entendendo o código do Midnight Examples. Na parte um, lembrando aqui, o que a gente fez? A gente entendeu tudo relacionado com o contrato, como escrever o contrato do counter. A gente aprendeu qué coisa é um Oracle e como que a gente define, e a gente fez alguns testes. E a gente buildou nosso repositório. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos a entender como que a gente cria nossa classe, nosso API para nosso contrato, e como a gente cria um flow para ter uma TUI onde a gente tem como correr nosso contrato. Então, vamos fazer esses seguintes pontos. Perfeito. Então, agora, antes de entrar de cheio no código, vamos a entender a macro que a gente quer fazer com os APIs e com a TUI. Em termos gerais, a gente quer poder executar três coisas. Uma é ter a opção de fazer o deploy de nosso contrato. Quais são os mecanismos para a gente conseguir fazer isso? Segundo, a gente poder se juntar a um contrato que já foi criado por outra pessoa. E o terceiro é escolher os circuitos dos contratos que a gente criou ou que a gente se juntou. No caso do counter, o único circuito que a gente tem é o increment. Né? Então, antes de começar, vou mostrar para vocês um desenho que vai ajudar muito em entender o que a gente já fez, o que a gente vai fazer e como tudo isso se conecta junto. Então, esse esquema já tinha mostrado para vocês, certo? Imagino que ficou claro. Qualquer coisa pode voltar na parte um onde eu explico em termos macros o que faz cada um desses componentes. Mas a gente vai rever aqui agora de novo. Então, essa parte aqui da esquerda embaixo é onde está nosso compiler. E foi o que a gente aprendeu a fazer na parte um, onde após a compilação, que vamos ter como output? Vamos a ter a definição do Oracle, a gente vai ter a definição do nosso contrato, a gente vai ter os keys e a gente vai ter os CKIRs, que é a representação intermediária do Zero Knowledge. Tá? Tendo isso como output, a gente já pode começar a querer executar nossa classe usando os APIs. Então, um dos pontos importantes para poder definir nossas classes é declarar e inicializar nossos providers. Né? Que são nossos providers? Os providers não é outra coisa o que eu estou marcando aqui como checks. E qual é a função deles? Os APIs de Midnight, mais esses outputs, mais os providers, vão juntos me deixar fazer essas três coisas: fazer deploy, me juntar ou executar circuitos. Quais são os providers disponíveis? Por enquanto, que a gente vai definir agora para nosso contrato counter. No futuro, o jeito que está estruturado o Midnight é que a gente pode usar a quantidade de providers que a gente quiser. Né? O que já estão definidos agora, a gente vai fazer, mas no futuro a gente tem total flexibilidade de implementar ou modificar os que a gente vai estudar agora. Tá, então, quais são os providers? Um provider é o PubSub, o indexer. Outro provider vai ser a comunicação com o Node. Outro provider vai ser o Proof Server. Outro provider vai ser nossa carteira. Nesse caso, Lace Wallet. Essa carteira Lace Wallet a gente vai ter como implementar de dois jeitos. Uma para browser e outra para o CLI, que seria no Node. E os outros providers vão ser o provider da informação privada. Então, esse Oracle, a gente definiu um comportamento como se integra no contrato. Porém, com o provider, a gente vai definir onde que a gente vai guardar essa informação privada.
E o último provider que a gente vai definir é o acesso às informações criptográficas. Nesse caso, os keys e os CKIRs. Perfeito, então agora estamos prontos de entrar de cheio no código e entender cada uma das partes. A gente vai ir muito tranquilo nesse processo e a gente sempre vai ficar referenciando parte do código e entender qual é a parte da infraestrutura daquele diagrama que mostrei para vocês, qual que essa parte se encaixa melhor com o código que a gente está vendo, né? Então vou tentar ser bastante claro no conceito e quando a gente entrar e ver os códigos, a gente vai ir com calma e tentando explicar cada um dos detalhes. Tá, vamos lá. No caso do counter, a gente vai entrar nos examples, tem a pasta de counter. Na primeira parte, a gente entendeu como construir o contrato. Se a gente entrar aqui no diagrama, é essa parte que eu falei para vocês, né? A gente trabalhou nessa parte do contrato e, como resultado, a gente teve esse output. Agora, a gente vai trabalhar com a segunda parte, o counter CLI, que vai ser, o que a gente vai fazer? Vamos a criar uma classe do nosso contrato usando os APIs de Midnight. Vamos a definir nossos providers, mas esses outputs a gente vai criar aqui uma classe do contrato para a gente ter os features disponíveis para ter como executar as seguintes ações: um deploy de um contrato, nos juntar um contrato ou correr algum tipo de circuitos. Vamos lá, vamos abrir a pasta do counter CLI e a gente vai ver um monte de pastas, né? A primeira coisa que eu faço cada vez que entro num projeto é ir lá no package.json para entender quais são as funcionalidades já pré-configuradas e o que dá para fazer nesse projeto. Então, se eu entrar em package.json, eu posso ver que nos scripts de cara tenho 4 jeitos de configurar esse projeto. Um é testnet remote, o outro é testnet remote ps, o outro é testnet local e o outro é standalone. Que é cada um deles? Eu vou explicar, mas aqui no detalhe dá para mais ou menos entender como que funciona a configuração. Vocês podem ver que no caso de standalone, a gente vai inicializar, a gente vai usar um comando docker compose e a gente vai tomar como referência um YAML de standalone. Nos outros scripts, vocês veem que já não tem um docker, né? Então aí já tem uma pequena diferença em termos de a declaração de como executar esse código. Vamos começar com testnet remote. No testnet remote, a gente vai executar o comando com node. Aqui a gente tem uma flag que a gente especifica node e o que a gente vai executar é o que está na pasta dist testnet remote. Então, se a gente for no testnet remote, aqui tem a entrada do nosso contrato, né? Está em source, testnet remote, aqui ó, este testnet remote. Então a gente vai entrar naquela pasta e a gente vai entender qual é o código que a gente está correndo no começo. Bom, a gente tem um comando run que a gente está importando da pasta CLI e a gente está passando dois props. Uma é config e outra é logger. O logger é basicamente um logger para a gente visualizar alguns outputs e a gente está configurando com essa função de create logger do que a gente está importando do logger utils. Isso aqui é boilerplate, vou entrar aqui para vocês visualizarem em que consiste esse código. E basicamente a gente está utilizando a biblioteca gpino para fazer a configuração do nosso logger. O que é importante aqui é o config. E aqui a gente está inicializando uma classe que é testnet remote config, que a gente está trazendo dessa pasta config. Então, aqui a gente já dá para ver um padrão, certo?
aqui em package.json, vocês viram que tem testnet remote, testnet remote ps, testnet local, standalone. E cada um deles vai referenciar a uma entrada diferente que estão aqui embaixo. Ó, aqui tem standalone, testnet local, testnet remote start e testnet remote, que são esses mesmos que estão aqui nas configurações. Então, a gente já pode ver alguma diferença entre essas diferentes configurações. Vamos entrar aqui em uma outra, testnet remote. Ó, vocês podem visualizar que tem um run, que vem do CLI, é o mesmo run, onde a gente está passando as mesmas configurações. Um config, um logger, que a gente configura do mesmo jeito, e um docker environment. Aqui tem uma diferença. Vamos entrar no outro. Ó, mesma coisa. Tem um run, que a gente está trazendo do CLI, da pasta CLI, está aqui em cima, passando um config e um logger. Todos esses config estão sendo inicializados de esta clase testnet local config, que vende la pasta config. A gente daqui a pouco vai entrar nessa pasta para entender a configuração. E no outro standalone, a gente consegue ver a mesma coisa, né? Temos um run e a gente passa um config, que é inicializando uma classe, que vem daquela mesma pasta standalone config. A gente passa um logger e temos também um docker environment, que a gente viu no anterior. Então, o que a gente vai fazer agora é entrar de cheio em cada uma dessas configurações e entender o flow. Agora, vamos a entender mais de cheio em cada uma dessas configurações. Então, vamos começar com testnet remote config, que é a classe onde todas essas outras configurações estão referenciando essa classe para inicializar essa instância. Então, vamos a entrar e visualizar essa classe. Testnet remote config, onde vai estar dentro da pasta config. Entramos em config e aqui a gente vai poder visualizar essa classe, testnet local config. Então vamos a estudar um pouco ela. Essa classe implementa config, que é uma interface. Então a gente pode já ver que de output a gente vai ter strings que representam um diretório, nosso indexer, o WebSocket do nosso indexer, um node e um proof server. Então, vamos a visualizar aquí. Tenemos una clase de testnet local config, tenemos otra clase de standalone config y tenemos otra clase de testnet remote config. Esas clases son las que están siendo referenciadas aquí para inicializar un config que va a pasar por un run. Vamos a entender las diferencias de cada una de esas clases. Standalone config, cuando se inicializa esa clase, tiene un constructor onde a gente executa o comando setNetworkID. Esse comando setNetworkID vem da biblioteca de Midnight.js Network ID, e é o parâmetro que a gente fala para o API qual é o network que a gente quer usar para inicializar as outras bibliotecas de Midnight. No caso de testnet local config, a gente está falando para o SDK que o network que a gente quer usar é o testnet. No caso do standalone config, a gente está falando que o network que a gente quer usar é o OneDeploy. E para o caso do testnet remote config, a gente está falando que o network que a gente quer usar é o testnet. Pronto. Após inicializado a classe, a gente define as variáveis que a gente tem em cada classe. Nesse caso, a gente tem que cumprir a interfaz que foi implementada para cada classe. Então, temos que definir quais vão ser os endereços, onde que vão estar localizadas as instâncias desses serviços. Então, no caso do logdir, a gente está apontando para um path que vai estar um file atrás, vai estar em logs, testnet local, e aqui a gente bota uma referência. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente correr nossas implementações, o logger vai ser apontado a esta direção. Então, aqui nos nossos files vai aparecer um log, onde vai ficar mostrando todos os logs que a gente configurou.
Y esa configuración acontece para todas esas otras configuraciones. A gente utiliza el mismo path. ¿Eh? Mismo path. Vamos a dar una oleada a otra variable, o indexer. Só para conectar com o diagrama, quando a gente fala do indexer, a gente está falando de essa instância, nosso indexer. Pronto. Onde que a gente vai estar nosso indexer para este tipo de configuração? Testnet local config. Vai estar no endereço 127.0.0.1 no port 8080. 8088. E no caso do indexer WebSocket, em vez de usar a referência HTTP, a gente usa WS, que quer dizer WebSockets. Pronto, vamos a ver as outras configurações, se é a mesma coisa ou muda o endereço. No caso de standalone config, a gente pode ver que no indexer e o indexer WebSockets é o mesmo que o testnet local config. E no caso de testnet remote config, a gente já pode visualizar que os endereços já não são IPs locais, mas já são um endereço externo. Nesse caso, a gente está usando instâncias hosteadas pelo time de Midnight, onde que o indexer está no endereço indexer.testnet2.midnight.network e o indexer WebSocket com as iniciais WSS. Excelente. Vamos dar uma olhada agora no Node. No Node, a gente está falando dessa instância aqui. O Node. No caso de testnet local config, o Node vai estar apontando para um endereço local, que vai estar no 127.0.0.1 no port 9944. No caso do standalone config, vai ser a mesma coisa. Vai estar apontado para um endereço local. No caso do testnet remote config, já tem uma diferença. O node vai estar apontando a um endereço externo, que é uma instância hosteada pelo time de Midnight. Vai estar no rpc.testnet 02.midnight.network. E por último, o proof server. Voltando aqui no diagrama, agora esse proof server é esse aqui. Então, no proof server, no caso de testnet local config, a gente está apontando para um endereço local no porto 6300. No caso de standalone config, mesma coisa. O proof server vai estar referenciando a um endereço local com porto 6300. Então, qual é a diferença de testnet local config com standalone config? Os endereços das instâncias dos nossos providers são os mesmos, porém, cada um deles aponta a um network diferente. Um é a testnet e outro é undeployed. No caso do proof server do testnet remote config, é uma instância local. Então, essa instância, esse tipo de configuração de classe é que a gente vai usar mais, sendo que a gente utiliza instâncias do indexador e node hosteadas pelo time de Midnight e o proof server local, né? Sendo que é importante que esse proof server seja local, sendo que a gente vai passar informação privada para ele criar as provas que a gente vai precisar. A outra configuração que a gente viu é o Docker Environment. Então vamos entender agora em que consiste esse environment. A gente viu, né, que a gente está usando a função da biblioteca test containers para inicializar um environment usando Docker. Nesse caso, a gente está apontando para um file YAML, que vai estar um file atrás, standalone YAML. Se a gente for ver aqui no repositório, esse file representa a esse aqui, ó, standalone YAML.
Se a gente entra nesse file, a gente pode ver aqui que temos a image de três diferentes serviços. Temos o proof server, temos o indexer e temos o node. Cada um deles aponta para uma imagem. Então, o que a gente está fazendo aqui? Está criando environment usando esse YAML e a gente está criando estratégias de como inicializar. No caso do proof server, a gente vai aguardar essa mensagem e no caso do indexador, a gente vai aguardar essa outra mensagem. Depois temos outra configuração que é o testnet remote que usa também esse Docker environment. Então, nesse caso, estamos usando outro file que é o proof server testnet. Se a gente for ver aqui, o proof server testnet é esse aqui, onde o único serviço que a gente está inicializando é o proof server com a imagem. E mesma coisa, a gente aguarda pela mensagem que está aqui. Excelente, com isso a gente entendeu como se inicializa essa classe, como se declara un environment usando Docker Compose Environment e são as props que a gente está passando nessa função run. Então, a continuação, a gente vai ir de cheio a essa função run que estamos importando do file CLI. Perfeito, então agora a gente está pronto de ver o código da função run. A gente viu que está dentro da pasta CLI, então vamos entrar nela. E aqui a gente vai ter bastante código, mas vamos seguir a sequência, né? A gente viu que a gente está importando essa função run, onde a gente está trazendo o config, o logger e o docker environment que a gente tinha visto anteriormente. Pronto, a gente inicializa o logger com o logger que a gente está passando e de aí a gente chama esse API. De onde que está vindo esse API? Vamos a dar uma olhada aqui. Aí a gente está trazendo esse API como uma representação de todas as funções que estivessem declaradas no file API, que é esse aqui. Então, dentro daquele file API, vai ter uma função setLogger. E a gente está passando o nosso logger. Vamos dar uma olhada que coisa é essa função setLogger no API. Para isso, a gente vai abrir o file API e vamos a procurar a função. A gente tem como procurar aqui, mas vamos a procurar mais rápido com uma funcionalidade do VS Code de clicar na função e nos manda diretamente na função no file API. Então essa função que está fazendo? Simplesmente inicializando a variável logger com o logger que foi inicializado inicialmente, né? E esse logger é uma variável que está configurada no início desse file aqui, ó, let logger, né? Então a gente está inicializando esse logger que vai ser usado em outras funções dentro dessa pasta API. Pronto. Agora a gente está inicializando nossa interface da TUI. Para isso a gente vai criar esta interface, né? Por meio do create interface. De onde vem essa função? Se a gente for ver aqui em cima, a gente vai usar esses dois bibliotecas, né? Que são nativas do Node Process e Node Readline. A gente vai criar a interface e a gente vai usar um input e um output. E isso a gente vai configurar aqui embaixo para criar a interface da TUI. Então, voltando aqui no fluxo que a gente está vendo, a gente vai criar a interface, a gente vai passar o input, a gente vai passar o output. Portanto, a gente tem esse RLI, que é nossa interface da TUI, e de aí a gente vai passar métodos para poder interactuar com nosso programa usando essa interface. Pronto, agora a gente vai declarar uma environment e a gente vai seguir este fluxo aqui. O que faz? A gente vai conferir se tem um Docker environment. A gente viu que tem configurações que usa e outras que não usa. Se
não for different and define, significa que tem um Docker environment, a gente vai coger um método app daquele Docker environment. O que vai fazer isso é inicializar as instâncias e vai correr no Docker. E a gente recebe agora um novo cliente, né? Env. Então aqui a gente confere se esse config que está aqui em cima for uma instância da classe standalone config, que é uma das classes que a gente viu aqui, né? Tem standalone config. E se for, aí a gente vai pegar cada um dos endereços que a gente tinha visto que está dentro do config e a gente vai atualizar com o porto correto daquele Docker que a gente está correndo, né? Então a funcionalidade do map container port é isso. Então se a gente for ver a funcionalidade dessa função, tá aqui, a gente está passando o environment, está passando a URL e estamos passando um container name. Então aqui o string vai convertir numa URL, a gente vai obter o porto certo do container que está correndo e a gente vai atualizar essa URL com o porto certo. Então, isso que está fazendo aqui, né? A gente tem o indexer, a configuração indexer, aquele string que a gente tinha visto no começo, e a gente está atualizando o porto desse string no valor certo com essa função. Então, desse jeito, a gente já tem as configurações com os endereços e os portos corretos. Agora sim, a gente começa agora com o fluxo da aplicação em si, né? A aplicação se pode resumir em três funções assim bem macros. A primeira, a gente vai construir a wallet. Depois, a gente vai configurar nossos providers. E tendo os providers configurados, tendo a wallet, de aí a gente inicializa o main loop. Então vamos entrar agora de cheio tudo relacionado com a carteira, que é aquele primeiro ponto que mencionei, wallet, e vamos usar a função build wallet. Só para conectar tudo, a gente vai ver essa parte aqui, ó, o wallet. E a gente tinha falado que podemos ter uma instância da wallet como browser ou como node. Nesse caso, a gente vai trabalhar na versão node. Tá. Voltando no código, vamos lá na função build wallet para entender quais são os procedimentos que a gente tem que fazer para construir uma wallet. Então, build wallet, se a gente for aqui em cima, aqui a gente encontra a função build wallet. Então, estamos passando nossos config e estamos passando nossa instância para configurar a TUI. Tá. Então, aqui vai coger duas coisas diferentes dependendo a classe, dependendo da configuração que a gente tiver se for standalone config, a gente vai coger essa função. E se não for, a gente vai entrar nesse loop aqui. Tá? Então, se for standalone config, a gente vai pegar o API e vamos a coger a função build wallet and wait for funds. A gente está passando os config e estamos passando um Genesis Mint Wallet Seed. Que coisa é esse Genesis Mint Wallet Seed? Se a gente for ver aqui em cima, a gente está declarando esse endereço aqui, ó, no final 1. O que acontece? Quando a gente cria essas carteiras, dependendo se a gente está na configuração standalone ou se estamos em um outro network, por exemplo, testnet, as moedas, os tokens que a gente tiver nesse network vão ter que ser transferidas. Se for um standalone, nós mesmos estamos hosteando o network e nós somos os donos desse network. Portanto, a gente vai usar um endereço já pré-configurado, onde a gente vai ter tokens no momento que a gente criar a wallet. Agora, se a gente for criar a wallet num network
que não for o standalone config, a gente vai criar um endereço, porém, aquele endereço não vai ter nenhum token. E a gente vai precisar transferir do faucet daquele network tokens para o endereço que a gente criou. E se a gente não estiver na configuração standalone config, então a gente vai correr esse loop aqui. Né? Então, o choice, a gente vai utilizar a interface. Vamos a coger um método question. O que vai fazer esse método? Quando a gente estiver correndo a TUI, vai perguntar coisas para o usuário e o usuário vai escolher algumas opções que, após ter escolhido essas opções, vamos ter um switch que, dependendo da opção, a gente vai coger alguma função em específico. Quais são essas perguntas? Para isso a gente está passando esse wallet loop question. Se a gente for olhar aqui em cima, a gente tem, o usuário vai ver esse texto aqui, onde a gente está falando que a opção 1, a gente vai construir uma carteira desde zero. Na opção 2, a gente vai construir uma carteira usando uma seed. E a opção 3, a gente vai sair. Então, se vocês vêm aqui embaixo, então a gente vai ter um comando switch, onde a gente vai passar uma choice, que o usuário vai botar aqui quando ele olhar as perguntas, opção 1, opção 2, opção 3. Se for a opção 1, a gente vai correr o API, a função build fresh wallet. Se for a opção 2, build wallet from seed, construir uma carteira de seed, aí a gente vai correr a função build wallet from seed. E essa função está aqui acima, onde a gente vai fazer uma nova pergunta para o usuário. Essa pergunta vai ser para ele introduzir o seed da carteira. E após ter recebido essa seed, a gente vai armazenar em essa variável seed e a gente vai correr a função build wallet and wait for funds. E vamos a passar o seed. E pronto, e caso 3, a gente vai sair. Então, resumindo, em termos das funções, a gente vê que do API estamos usando duas funções. Pode ser build wallet and wait for funds, que a gente está usando aqui acima, ou a gente está usando build fresh wallet. Então vamos dar uma olhada aqui então na função build fresh wallet. Se a gente clicar, a gente vai direto na função e podemos ver que estamos passando o nosso config e como resultado de todas essas funções a gente vai ter nossa wallet, que tem esse tipo, wallet and resource. Então aqui a gente vai correr essa função build wallet and wait for funds. Onde que está essa função? Tá aqui acima, né? Então dá para ver aqui uma coisa, que essa função e essa, no final, se eu clicar aqui em cima, ambas me levam na mesma função aqui, build wallet and wait for funds. A diferença é que uma eu estou passando já a seed e na primeira, se eu descer aqui novamente, eu estou vendo que a seed, no caso que eu queira construir uma carteira de zero, já o cliente não fornece uma seed, mas é o sistema que está criando uma seed desde zero. Nesse caso, estamos usando a função random bytes para criar uma seed phrase que tem esse formato. É um array de 32 bytes com números aleatórios. Portanto, a gente tem length, random bytes aceita length, a gente está passando 32 bytes. E a gente vai criar um array usando a função uint8array nativa de Node. Passamos 32 e de aí a gente preenche com números aleatórios. E desse jeito a gente tem aqui uma informação privada. Pronto, então vamos olhar diretamente essa função. Build wallet and wait for funds. Então estamos passando o config, que temos o indexer, temos o WebSocket Indexer, o Node, o Proof Server, já atualizados com os ports corretos das instâncias
que a gente está correndo com Docker. A gente está passando uma seed phrase, seja fornecida pelo cliente ou criada por Nosco, caso a gente criar uma carteira desde zero. E a gente tem um file name. Que coisa é esse file name? Se a gente for olhar novamente essa função, o terceiro argumento, a gente sempre está passando um valor vazio. O que acontece? Esse file name é um feature que a gente depois vai ver no futuro, por enquanto a gente não vai usar, que é um jeito de você inicializar tua carteira tendo um state prévio, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui que se a gente tiver um file name, um diretório, a gente vai executar e a gente vai inicializar nossa carteira seguindo esse procedimento. E se não tiver, aí a gente vai executar esse procedimento aqui, né? Então, só para dar uma referência básica, se a gente for passar esse file name, a gente está usando comandos de create read stream e de stream to string para pegar a informação guardada na nossa carteira. Então, desse jeito, a gente não precisa sincronizar toda a nossa carteira desde zero, senão a gente já começa a partir de um ponto X e de aí para frente a gente sincroniza nossa carteira. Então, o propósito de ter esse state é acelerar o processo de sincronização da nossa carteira. Mas no nosso caso, agora, a gente não está passando nenhum file name. Então, esse if não vai ser executado. E a gente vai executar só o else, certo? Então vai executar só esse comando aqui do if else. Então pronto. A gente vai usar o comando wallet builder. Esse comando wallet builder vem da biblioteca de Midnight Network, wallet builder. E é uma função que vai inicializar nossas carteiras. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vai chamar essa função wallet builder, vai passar o comando build from seed e aí a gente vai passar todos os argumentos que a gente já inicializou, que é o indexer, o address, o indexer WebSocket, o proof server, o node, o seed. A gente vai passar esse comando que é necessário para inicializar a carteira, que é o network ID, e vamos a passar info. Com isso, a gente já tem nossa instância do wallet and resource. E o que resta para fazer é inicializar. Então a gente corre o comando wallet start. Após correr esse comando, agora para finalizar a gente vai executar essa parte do código. O que ele faz? A gente primeiro está querendo pegar o state da carteira que foi inicializada. Para isso, a gente vai usar a biblioteca Rx, que é o RxJS. A gente já falou anteriormente sobre essa biblioteca. E a gente vai correr o comando first value from. O que faz esse comando? Ele vai transformar um observable em um await. Então, se vocês veem aqui, a gente está pegando a wallet e .state. Esse comando nos está fornecendo um observable. Então, a gente vai ficar aguardando alguma informação da carteira. Quando a gente receber, o first value from vai transformar em um await e com o await a gente recebe um state. De aí a gente vai loguear o valor do seed, o valor do address e de aí a gente quer conferir que o balance da nossa carteira seja maior a zero. Para isso, a gente vai ler o balance do nosso state, especificamente os native tokens. A gente quer ter certeza que a quantidade de dust que a carteira tiver for maior a zero. Então, a gente verifica se o balance for undefined ou o balance for igual a zero. Nesse caso, a gente vai executar essa função. Se não for, a gente manda uma mensagem falando que o balance da carteira está ok e a gente retorna a wallet. Mas se a gente não tiver um balance,
a gente vai loguear tua carteira tem balance zero, aguardando receber tokens. E de aí, a gente vai executar esse comando aqui, wait for funds. Então, esse comando vai ficar escutando o balance da carteira e só vai finalizar uma vez que tiver fundos. Então, vamos dar uma olhada como que ela faz essa lógica. Então, se a gente for no wait for funds, temos essa execução aqui. Então, a gente está passando nossa wallet e novamente a gente está usando a função first value from, que é da biblioteca RxJS, e nesse caso temos wallet state, isso vai dar um observable. A gente vai correr o comando pipe do RxJS para poder executar diferentes comandos para poder executar alguma lógica que a gente quiser nesse pipeline. Então, esse comando throttle, o que faz, cada 10 segundos vai emitir um novo evento. Nesse caso, a gente vai pegar o valor do state da wallet e a gente vai escanear ela. Então, aqui tem diferentes valores do objeto, do state. A gente vai pegar aqui o sync progress. Se for tiver valor, vai retornar, e se não, vai ser zero. No mesmo caso, no total, a gente vai pegar o sync progress, e se não tiver, vai ser unknown. E a gente vai loguear essas informações. De aí a gente filtra o state para conferir, né? A gente vai ter o sync e o total, novamente pegando valores do objeto. E aqui a gente vai ter um return caso cumprir essa condição do filter. Então a gente quer que o sync seja diferente do undefined ou o sync for igual a total. De aí a gente vai executar essa função aqui. Esta é outra função de RxJS, que é um map. Então a gente está pegando aqui o state e a gente está olhando os balances, os native tokens, que são os casos de TDUST. E se não tiver native tokens, ele retorna zero. E aqui no final do último filtro, para realmente ter algum valor do pipeline, esse balance tem que ser maior a zero. Se não for maior a zero, esse first value from não vai retornar nenhum valor. Só se o balance for maior a zero, que esse first vai retornar um valor, e depois esse o comando que a gente cogiu aqui, que é esse wait for funds, o await vai finalizar e a gente vai ter uma wallet. Então, esse comando que a gente cogiu aqui, aqui, né? Então, no final a gente, todo o que eu expliquei para vocês é esse build wallet. E vamos a ter uma wallet já configurada. Ok, então agora que a gente já tem nossa instância da wallet, a gente já guardou que esteja sincronizada e a gente já tem fundos na wallet, agora a gente vai configurar nossos providers. Para isso, a gente tem uma função no File API que é Configure Providers. E a gente está passando nossos config e nossa instância da wallet. Então vamos dar uma olhada na função Config Providers para entender como foi implementado. Então, se a gente for na função no File API Config Providers, a gente pode visualizar que o resultado dessa função é um objeto com todas as configurações de nossos providers. Se a gente lembra do o diagrama que eu tinha falado para vocês, a gente vê que a gente tinha falado dos providers. E tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 providers. Então, se a gente for no código, a gente pode ver que temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 providers. Perfeito, vamos ir um por um para entender como que funciona a implementação de cada um dos providers. No caso do Private State Provider, aqui no diagrama, vamos a ver o Private State. Estamos vendo esse provider aqui, ó, o Private State. Ele vai ser implementado com uma função que é o Level Private State Provider. De onde vem essa função?
Se a gente for lá em cima, vocês veem que estamos importando essa função de um dos pacotes do Midnight SDK. Então já é uma implementação fornecida pelo time de Midnight. E ele usa o LevelDB do browser ou memory em Node. Pronto. Então a gente vai usar essa função botando como referência o private state. De onde vem esse tipo private state? Vamos a clicar nele para visualizar. Nesse caso está vindo do file common types. Aqui a gente vai definir uns tipos que a gente vai ficar usando no transcurso dos códigos. Mas nesse caso, o private state que a gente está querendo visualizar é esse daqui. Então, o tipo do private state é um objeto onde a gente está definindo que um counter private state e o tipo vai ser o counter private state. Esse counter private state vem do tipo inicial do contrato. Então, se a gente clicar aqui, vocês vão visualizar que a gente entrou na pasta do contrato, contract, na pasta witness, e é o tipo da nossa informação privada. Né? Então a gente está desse jeito, a gente define esse tipo private state. Então a gente usa esse private state para inicializar o level private state provider. E de aí a gente define um objeto onde a gente vai botar um nome no nosso Oracle privado. Né? Nesse caso, o private state store name vai vir do contract config. O contract config vem também da pasta de gconfigs. Se a gente clicar nela, a gente pode ver que aqui embaixo nessa classe a gente configurou os endereços das instâncias, mas também tem aqui outro objeto, contract config, onde a gente está definindo qual é o nome de onde vai ficar armazenada no level DB a informação privada. Nesse caso a gente está chamando de counter private state. E a gente está definindo o path do nosso output. Qual é nosso output? É essa informação aqui. Essa informação aqui. Então aqui a gente está falando que essa documentação está em dois files atrás, no pasta contract, dist, manage, counter. Então se a gente for ver, vamos na pasta contract, na pasta dist, managed, counter, e aqui está essa informação do output da primeira parte. Né? Então, com isso, podemos voltar aqui na configuração. Então, desse jeito a gente configurou o private state provider, passando o nome, passando o private state e utilizando a implementação fornecida pelo time de Midnight. Pronto, temos o primeiro provider implementado. Agora vamos implementar o public data provider. Esse public data provider corresponde a esse indexer. Né? Como que vai ser a implementação dele? A implementação, vamos utilizar novamente uma função fornecida pelo time de Midnight, do Midnight SDK, que é Indexer Public Data Provider. Né? Se a gente for nessa função, a gente vê aqui a implementação. E a gente tem que passar o endereço do indexer e do indexer WebSocket. E pronto, desse jeito se configura o indexador. Muito fácil com as funções fornecidas pelo Midnight SDK. Agora temos que configurar o provider do ckconfig. Esse ckconfig vem a ser essa parte aqui. Então, para configurar, novamente, a gente usa uma função fornecida pelo time, node ckconfig provider, e a gente passa essa referência com o nome de um dos nossos circuitos. Nesse caso, o único circuito do contrato é increment. E daí a gente passa a localização daquele output. Nesse caso, no contract config, a gente definiu onde que está esse output. Excelente. Então, desse jeito, a gente definiu o provider. Agora, vamos
configurar o Proof Provider. Nesse caso, o Proof Provider, vamos a configurar esse aqui, essa instância. O Proof Provider, novamente, vamos usar uma função fornecida pelo Midnight SDK, HTTP Client Proof Provider, e a gente vai passar o endereço do nosso proof. E por último, a gente vai configurar os providers do Wallet Provider e do Midnight Provider. Quais são esses providers? O Wallet Provider é esse aqui e o Midnight Provider é o Node. Excelente. Como a gente inicializa eles? Os dois vão ser declarados na variável Wallet and Midnight Provider. E essa wallet está sendo configurada aqui no início. E a gente vai usar essa função para declarar esses providers. Create Wallet and Midnight Provider. Então vamos lá dar uma olhada na implementação dessa função. Essa função está dentro do API também, né? E a gente pode ver aqui que a implementação consiste em um objeto onde a gente vai ter um coin public key, a gente vai ter um balance transaction e a gente vai ter um submit transaction. Então, o state se consegue do mesmo jeito que a gente tinha visto antes no wallet state, e este é um observable. Então a gente usa first value from para obter o primeiro valor do state da wallet. Tendo o state, a gente consegue acessar o valor do coin public. E a gente define isso no argumento de coin public. Agora, a gente tem que definir o balance e o submit. O que acontece? Nas transações de Midnight, quando alguém cria uma transação, essa transação passa por processos. Um deles é criar o proof dessa transação. O outro é balancear essa transação, é decir, incluir os TIDAs necessários para essa transação passar no filtro da blockchain. E a outra é submitir, fazer submit dessa transação, que quer dizer mandar essa transação por meio de um node para que possa chegar na blockchain. Então, para fazer a implementação do balance transaction, é feita da seguinte forma. Isso aqui é boilerplate, então não se preocupem com os detalhes da implementação, mas vamos a dar uma olhada só para vocês terem como referência. A gente vai usar a instância da wallet, que já foi configurada, e a gente vai utilizar o método balance transaction. Nesse caso do balance transaction, a gente está usando a transação fornecida, que vai ser do tipo unbalanced transaction. A gente vai serializar, a gente vai definir o network e depois a gente vai deserializar e passar pela função cswap transaction para que fique no tipo necessário que é aceito por essa função de balance transaction. E a gente vai passar new coins. Esses são coins criados na transação. Depois, uma vez que a gente tiver a transação balanceada, a gente vai executar o método proof transaction, que vai conectar com o proof server para criar a proof dessa transação. E finalmente, a gente vai usar esse método cswap para serializar, botar o network, deserializar, executar a função transaction para que esté no tipo necessário para depois finalizar com create balance transaction. Todo esse processo vai ter como output uma transação que é compatível com a entrada do submit transaction, que é uma balance transaction. Então, após ter essa função de balance transaction, a gente vai definir o submit transaction. Ele aceita uma transação de balance transaction e a gente vai utilizar o método da wallet submit transaction, passando essa transação com esse tipo aqui. Perfeito. Então, desse jeito, a gente definiu os providers da wallet e do Midnight. Se a gente voltar aqui nas implementações, pronto, aqui a gente definiu esse tipo da wallet e do Midnight. Portanto, a gente já tem configurado nossos providers. Com isso, a gente
tem os providers configurados e temos nossa wallet configurada. Agora, a gente vai começar com o main loop, onde a gente vai passar os providers. Ok, então agora estamos prontos de ver a implementação da função main loop. Então, se a gente clicar aqui no main loop, vamos ver aqui a configuração dessa função. Então, a gente está passando os providers como argumento e nossa interface. E de aí, a gente está executando o seguinte. Vamos executar uma função que se chama deploy or join. E vamos a passar nossos providers. E como resultado dessa função, a gente vai ter um deploy counter contract. Então, essa função, o que vai fazer é se juntar ou fazer um deploy do novo contrato. E uma vez que a gente tiver o deploy contract, a gente vai usar esse output como argumentos para poder executar um circuito na função increment que vem do API ou visualizar algum state. No próximo capítulo, a gente vai entrar de cheio para entender estas funções de como fazer deploy e como se juntar, como executar um circuito ou como ver um state. Né? Então, aqui no diagrama, o que a gente viu até agora foi como compilar nosso contrato, como definir nossos providers, como definir e inicializar uma wallet. E agora, no próximo capítulo, a gente vai aprender como fazer deploy de um contrato, como nos juntar um contrato, como correr circuitos e como visualizar state. Então aqui a gente vai adicionar um ponto adicionar e a gente vai ver o state do contrato. Perfeito. Então, só para vocês lembrarem de todo o material disponível nesses cursos, a gente tem os tutoriais de YouTube. A gente está compilando toda essa informação nesse file. Eu vou fazer um zoom aqui para vocês terem como visualizar melhor. No endereço midnight.mesh.js.dev vão achar toda a documentação. Nesse caso, a gente está vendo os Midnight Examples. O capítulo 1 foi Build and Run. Aqui estão os tutoriais disponíveis. E agora a gente está vendo o episódio de Understand the Code. A gente já fez o capítulo 1, que a gente entendeu como buildear e como compilar um contrato. Na parte 2 agora, a gente entendeu a primeira fase do Counter CLI, que tem a ver com como configurar uma wallet e como configurar os providers. E na parte 3 a gente vai aprender a se juntar a um contrato e executar circuitos. Todos os vídeos vão ser colocados aqui para vocês terem acesso no futuro. E no mesmo caso, a gente tem todo esse código no GitHub, na organização de Mesh, no repositório Midnight. Então aqui temos os examples e a gente está vendo esse example aqui, Midnight Example 0.20. Então, pessoal, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo capítulo e até lá. Tchau, tchau.